Boa noite a todos os amigos, a todos os amantes do esporte, em especial do desporto escolar. Estamos aqui no segundo dia do primeiro Fórum Alagoano do Desporto Escolar, uma realização da CBDE, Confederação Brasileira de Desporto Escolar, em parceria com a FAEC, Federação Alagoana de Esportes Colegiais. Então, é uma grande honra. Nós já tivemos ontem o primeiro dia recheado de participação, o público bem interativo, participando, mandando perguntas. Foi muito importante a participação de ontem, né? Principalmente porque era realmente o público que nós queríamos alcançar. Muitos professores de educação física, professores de esportes, né, familiares, atletas participando da live, diretores de escola, coordenadores de esportes. Então, realmente, as pessoas que interessa estar aqui conosco, fazendo parte dessa família do desporto escolar, realmente estão participando do evento. E é o primeiro fórum, né? Então, a gente sabe que é a primeira vez que acontece, é um pontapé inicial aí para algo que vai ser muito grande. A gente sabe que daqui em diante, de agosto até dezembro, prometemos muito evento e tem muita coisa, muito trabalho pela frente. Hoje, nós temos uma honra aí inenarrável, como falam alguns amigos. Recebemos aqui o nosso amigo Robson Aguiar, vice-presidente da ISF, né, que é a Federação Internacional do Esporte Escolar, vice-presidente da CBDE também, e o nosso amigo Ricardo Souza, vice-presidente da Confederação Brasileira de Handebol. Então, queria abrir primeiro aqui para os comentários iniciais, o nosso boa noite inicial, nosso amigo Robson, com a palavra aí para o nosso boa noite. Boa noite, grande Irã. Boa noite, Ricardinho. Um prazer estar aqui com vocês nesse fórum aí do estado de Alagoas. Alagoas que já nos recebeu aí no Brasileiro de Vôlei de Praia, recebeu no Brasileiro de Futebol Feminino, que foi um show. Então, um prazer estar com vocês. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo aqui nessa live. A gente espera poder passar o máximo de informação aí do calendário da Federação Internacional, um pouco do que a ISF representa a nível internacional. Bom, muito obrigado, Robson. Mais uma vez agradecer pela presença, né, aqui no fórum e abrilhantar o nosso primeiro Fórum Alagoano do Desporto Escolar. Dar o nosso boa noite também a um amigo de sempre, de longa data, Ricardo Souza. A palavra é sua. Boa noite, Irã. Boa noite, Robson. Boa noite a todos que estão aí acompanhando esse primeiro Fórum Alagoano do Desporto Escolar. É um prazer conversar, né, sobre o desporto escolar, sobre o desporto de uma forma geral, e ter aqui como convidado especial o Robson, que é vice-presidente da Federação Internacional do Desporto Escolar. Então vamos conversar um pouco, falar um pouco aí da experiência que temos com o desporto escolar e também ouvir o que o Robson tem para nos passar. Obrigado pelo convite e estamos aqui para colaborar. Bom, então, já em nome do Desporto Escolar Alagoano, já deixamos os nossos agradecimentos, tá? Tanto ao Robson como ao Ricardinho por estarem aqui colocando, né, suas experiências, esse valor tão bom da experiência que vocês têm no desporto escolar e que vai agregar muito. O pessoal aqui está com muita sede, né, do que vocês têm para passar para eles. Antes de iniciarmos, eu vou falar bem rápido sobre os jogos que nós estamos promovendo, e muita gente tem perguntado, mandado mensagem. De agosto a novembro, a FAEC está promovendo alguns eventos virtuais, tá? Então, nós fizemos também jogos digitais, no início dessa questão de pandemia, com o xadrez virtual, com o LOL, FIFA, né? COD, que é o Call of Duty, o Fortnite. Então, foram eventos muito bons, só que agora nós estamos numa versão virtual desportiva, que é diferente. Então, nós chamamos de digitais os esportes que são os e-games, são aqueles onde o indivíduo está com o joystick, está com o controle na mão, movimentando, e ele está movimentando as peças dele que aparecem na tela. E o desporto virtual, esse que nós estamos fazendo agora, você realmente vai praticar um esporte, você vai se movimentar, tá? Você tem que aplicar movimentos do esporte na frente da tela, e será avaliado por uma banca examinadora de árbitros, que vai estar do outro lado.
Então, por exemplo, o campeonato de karatê do kata, o aluno entra numa sala virtual, vai apresentar o kata e os árbitros vão dar suas notas. E, ao mesmo tempo, essa sala estará sendo transmitida no nosso canal do YouTube. Então, essas são as competições que nós teremos de agosto a novembro. O Combat Games Alagoano, que envolve 5 modalidades, tá? Nós temos o judô, o karatê, o taekwondo, o wushu e o jiu-jitsu. 5 modalidades do Combat Games Alagoas. Nós teremos a ginástica rítmica, teremos o desafio freestyle de futebol, o freestyle de basquete, o desafio de handebol, o desafio de voleibol, a competição de dança. E o xadrez também entra nessa competição. Então, tem modalidades aí para todo gosto, de agosto a novembro. Tem ainda o fórum continuado, que será no meio da semana, e aí servirá muito para os coordenadores de esporte, diretores, proprietários de escolas, gestores, pais, familiares, no meio da semana mais voltado para os pais, e finais de semana sempre com uma modalidade esportiva que vai movimentar, e isso tem trazido um cunho social muito bom para Alagoas, visto que algumas escolas que estavam, inclusive, pensando em demitir os seus profissionais de educação física e de esporte, repensaram, justamente porque tem evento, tem calendário, os alunos não ficarão parados, e assim a gente consegue exercer nossa função social e trabalhar o esporte dentro da escola, mesmo no período de pandemia. A gente fica muito feliz com isso, muito feliz que as pessoas tenham apoiado e todo mundo quer participar. A gente está soltando um calendário com as datas, não é tudo de uma vez só. Temos, inclusive, convites dos shoppings aqui da capital, querendo que, se a gente conseguir fazer algum evento presencial, que no final do ano façamos as finais, né, justamente nos shoppings. Então, a gente fica muito feliz com essa interação e com o apoio, inclusive de donos de escolas, professores, coordenadores, passando para a gente que o ginásio está à disposição, Irã, quando puder fazer evento, tem todo o orgulho de fazer evento da FAEC. Então, chegamos num patamar que a gente não pode jamais decepcionar as pessoas que estão acreditando no nosso trabalho. Fica muito feliz. Então, dito isto, passar essa informação que foi muito solicitada pelo pessoal depois que terminou a primeira noite do fórum ontem. O pessoal pediu muito para falar sobre esse evento. Eu disse que hoje falaria, né, para deixar o pessoal já ciente, apesar de que nós estamos fazendo lives sobre esses assuntos do calendário da FAEC. Mas aí já foi passado, já uma pendência a menos, todo mundo já está sabendo. E agora passo a palavra para o nosso amigo Robson Aguiar, que eu não tenho problema de chamar de amigo. Acho que foi a primeira pessoa da CBDE com quem eu tive contato, quando o nosso Djalma nos levou para participar de uma assembleia. Foi a primeira pessoa que eu conheci da CBDE, foi o Robson, e que me tratou muito bem, e trata até hoje. O cara que a gente gosta de graça, assim, de primeira. E hoje é vice-presidente da ISF. Então, o Robson está aí, a casa é sua, Robson, você sabe disso. Fique à vontade, todo seu aqui o espaço. Obrigado, meu amigo. Fico feliz com suas palavras. Difícil até dormir de noite com as palavras dessas, viu? Mas é verdade mesmo. O Djalma, um grande amigo nosso também. O Hora saudou ele ontem, eu gostaria de saudá-lo também, porque foi um cara que iniciou aí a luta pelo esporte escolar no estado de Alagoas e entregou esse bastão para você, que está fazendo com maestria. Então, é sempre um prazer relembrá-lo e deixar aí meus abraços para o grande Djalma. Irã, eu vou falar um pouco da ISF, que é a Federação Internacional do Desporto Escolar, mas antes eu queria seguir nessa linha sua do que a CBDE e suas federações estão fazendo nesse período de pandemia, porque quando começou a pandemia, ficou todo mundo de braços atados, sem saber exatamente o que fazer. E nós conseguimos, então, através do PAF, que é o Programa de Apoio às Federações, incentivar exatamente os desafios virtuais, os fóruns, para que as federações e o esporte escolar não ficassem parados nesse período, né? Então, está sendo muito bacana, o Brasil todo está se movimentando e o esporte escolar não está parado. Pode estar parado na prática presencial, mas nós sabemos que a nível virtual nós estamos fazendo o nosso trabalho. Então, parabéns você aí também pelo trabalho que está fazendo em Alagoas.
Eu vou partilhar com vocês a minha tela agora, de uma apresentação que nós temos da Federação Internacional. Já está partilhada aí, Irã? Ainda não. Chegou? Foi agora? Agora foi, Robson. Perfeito. Pensei que iam me deixar na mão aqui, mas não deixaram, não. Então, ISF, Federação Internacional do Desporto Escolar. A ISF é uma entidade que foi fundada em 1972. Hoje ela conta com mais de 128 membros, países membros. Na última Assembleia nós filiamos os 128 países faltantes, né? Mas sempre está aparecendo novos países. Ela também tem como presidente o nosso amigo Laurent Petrinka, que é um francês, e é membro também da Comissão de Educação do Comitê Olímpico Internacional. A ISF tem um comitê executivo, onde tomadas decisões para toda a federação a nível mundial. Esse comitê é composto por 23 membros, desde a presidência até os assessores. Além disso, a ISF hoje conta com uma gama de praticantes do esporte escolar no mundo, que nós já somamos em torno de 100 milhões. Então, é uma turma que está vindo para a nossa federação, está se filiando, e a ISF cresceu muito nesses últimos anos. Há 8 anos atrás, nós tínhamos 40 países filiados. E como vocês podem ver, nós estamos agora com mais de 128 países. Com outros eventos que foram trazidos nesses últimos anos, incentivou também o aumento dos membros na nossa federação. E a ISF, ela organiza campeonatos mundiais por modalidades a cada 2 anos. Então, nos anos ímpares, ela organiza uma gama de modalidades, tanto coletiva quanto individual, e nos anos pares, outras modalidades diferentes dos anos ímpares. Portanto, todos os anos nós temos um calendário repleto de eventos, né? Como vocês podem ver aí, os nossos campeonatos mundiais, por modalidade, em torno de 200 a 1.500 participantes. Por quê? Quando modalidades pequenas, como tênis de mesa, por exemplo, né? E 1.500 participantes quando nós temos o voleibol, que é um dos maiores campeonatos mundiais que a ISF organiza. Então, bate aí em torno de 1.500 participantes. A ISF também mudou um pouco o basquete 3x3 e o futebol, que era a cada 2 anos, ela está fazendo agora todos os anos, devido à procura por países que querem organizar esse evento e países que querem participar. Além desses campeonatos mundiais por modalidades, que acontecem a cada 2 anos, a ISF também tem o ISF Combat Games. É um evento, o Irã, que é aí da luta, que é do judô, sabe muito bem a importância de um evento como esse. Esse evento conta com 4 modalidades, 4 lutas, na verdade, que é o judô, o karatê, o taekwondo e a luta, né? Os países organizadores podem até sugerir outras lutas, mas essas 4 são obrigatórias. E é um evento que está na 4ª edição e foi muito bem recebido, e foi tão bem recebido que ele seria a cada 2 anos, e a ISF agora está propondo que ele seja anualmente, já que é um evento que foi muito bem acolhido pelo meio esportivo escolar mundial. Outros eventos que a ISF organiza no seu calendário
são os projetos, chamamos de projetos ISF. Esses projetos não são simplesmente competitivos, ou seja, não são modalidades para competição, e sim mais do lado educacional, de inclusão. Então, por exemplo, nós temos o Educational Games, que acontece na Grécia, na cidade de Olímpia. Os participantes, eles ficam alojados lá na Academia Olímpica. Então, assim, eles sentem na pele o que é estar no berço do Olimpismo Mundial. Além deles, temos o Inclusive Games e temos o Beach Games também. O Beach Games já é mais competitivo. She Runs, que é um outro projeto também da ISF, para o empoderamento do sexo feminino. Então, é um evento que não levamos muito para o lado competitivo, é corrida, festivais, somente com as meninas, é claro, para o empoderamento, com palestras e incentivo para que as mulheres possam se empoderar cada vez mais nesse mundo tão globalizado. Esse evento vai ser a primeira edição, agora está previsto para esse ano ainda de 2020, o Jogos dos Professores Mundiais. Então, Jogos Mundiais dos Professores, não somente professores de educação física, como também os outros professores que ensinam, né, que praticam o esporte escolar junto com seus alunos. E esse evento é muito interessante porque nós temos os professores que ficam em nossas competições mundiais muito nervosos com os seus atletas, e agora é a vez deles mostrarem que eles são bons mesmo. Então, a ideia é fazer competições entre os professores. O Brasil pretende enviar uma delegação nesse primeiro evento, e a ideia é que a gente, nos nossos brasileiros, a gente faça uma campanha para escolher os professores que irão nos representar. Então, fiquem atentos a esse evento, que logo em breve, quando a ISF soltar o boletim número 1, a gente deve estar soltando também o nosso boletim e as condições de participação. A ISF também organiza o Winter Games, que são os jogos de inverno. Ela é como se fossem as Olimpíadas de Inverno, a nível escolar. É um evento de 1.500 participantes, mais ou menos, apenas duas modalidades obrigatórias, que é o esqui e o cross country, e aí o país anfitrião pode escolher aí mais 4 esportes. Nesse evento nós ainda não participamos, mas existe aí uma aproximação da Confederação Brasileira de Desporto de Gelo, para que a gente, na próxima edição, possa fazer uma parceria e levar a primeira delegação brasileira para esse evento. Então, vamos ver se a gente consegue mandar. E a Ginasíade. A Ginasíade é o nosso maior evento mundial do desporto escolar. Nós chamamos da Olimpíadas Escolares Mundiais. Conta com mais de 5.000 participantes, e esse ano seria na China, mas nós tivemos que adiar para o ano que vem. Será em outubro do ano que vem, na cidade de Xinjiang, na China. E aí tem um videozinho da cidade de Xinjiang, e eu queria que o André passasse para vocês conhecerem um pouco. Muito bem, a cidade de Xinjiang, eu já estive lá 2 vezes, está preparada para receber esse grande evento.
A China, como vocês sabem, dá um espetáculo de organização e eles estão muito bem preparados, inclusive construíram locais de competição. Temos lá 4 ginásios construídos para a Ginasíade, além dos outros locais que eles já tinham construídos. E aí, como vocês podem ver, esse evento conta, como eu disse, com mais de 5 mil participantes, 18 modalidades diferentes, e aí embaixo, do lado direito, vocês conseguem ver as modalidades: arco e flecha, atletismo, badminton, o basquetebol, o xadrez, o diving, que esqueci o nome em português agora, a esgrima, o futebol, a ginástica aeróbica e a ginástica artística, a ginástica rítmica, o judô, salto de corda, natação, tênis de mesa, taekwondo, luta e wushu. Wushu, que é o Kung Fu, né? Só que chinês. É um evento que vai contar com mais de 100 países participantes em 8 dias. A data inicial, a data que estava marcada era de 17 a 24 de outubro desse ano, mas foi adiado, então, para outubro do ano que vem, um dia antes dessa data que estava marcada. Então, vai ser de 16 a 23 de outubro, na cidade de Xinjiang, na China. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, um pouco da Federação Internacional. Lembrando que a CBDE é a única entidade no Brasil que é filiada à Federação Internacional, tanto da ISF quanto da FISEC, que a FISEC é uma outra federação, só que mais voltada às escolas católicas. E a CBDE, além de ser reconhecida por lei no Brasil como entidade responsável pelo esporte escolar no Brasil, ela também é a única reconhecida internacionalmente para enviar as delegações brasileiras para representar o Brasil mundo afora. E temos feito bonito, viu? Não temos decepcionado, não. Só para vocês terem ideia, na Ginasíade, que é essas nossas Olimpíadas mundiais, nas últimas 3 edições, o Brasil ficou em 3º, 1º e 3º. Então, vocês estão vendo que o Brasil está entre os 3 maiores potências mundiais no esporte escolar nas últimas 3 edições da Ginasíade. Então, é isso, meu amigo, que eu tinha para passar para vocês sobre a ISF. Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas e explicar alguma coisa mais que vocês queiram. Show de bola, Robinho. Muito bom. Apresentação que deixou o pessoal empolgado. Eu estava vendo aqui os comentários do pessoal. Primeiro, o pessoal ficou aqui louco com a questão dos jogos dos professores. O pessoal gostou da ideia. Foi uma novidade aí que chegou e já deu certo. Nem lançou, mas já deu certo. Então, eu vi o pessoal bem animado. Quem já foi para uma Ginasíade realmente é um evento ímpar. Eu tive essa honra de representar o Brasil também numa Ginasíade, no Marrocos. Uma competição maravilhosa que qualquer adolescente, criança que participa, é para ficar para o resto da vida na mente dele. E o futuro do Brasil realmente é passar por esse estágio no desporto escolar. Não tenham dúvidas. Mandar aqui os abraços agora para os presidentes das federações escolares que estão aqui no nosso fórum, né? Primeiro Fórum Alagoano do Desporto Escolar. Então, nosso amigo Marco Maia, de Goiás, um forte abraço, Marcão. O Nunes, nosso judoca também, de Rondônia. Nosso amigo Luizão, do Tocantins, presente. Nosso Jeanzinho, de Roraima. Walter Thyssen. O Walter até teve uma injustiça ontem, que a gente não falou o nome do Walter. O Walter estava assistindo, tá? De Sergipe. O nosso amigo Marco Aurélio, do Piauí, né? Essa semana que foi a semana dos fóruns do Piauí e de Alagoas, então a semana nossa. Eu até disse que o de Alagoas seria algo bem direto, resumido, para a gente ficar na média da semana,
junto com o pessoal do Piauí, bem legal. Mas mandar aqui também alguns abraços, não pode deixar esquecer nunca, quando entramos nessa questão de pandemia, olha só, dia 16 de março foi o último dia das aulas presenciais nas escolas aqui em Maceió. Foi o dia que eu dei minha última aula presencial também de judô. E dia 17 saíram os decretos, né, já fechando tudo. E dia 18 a gente começava uma conversa, eu, o Djalminha, que é o Djalma Alves, que faz parte aqui da Federação Alagoana de Esportes Colegiais, e o Jaime Miranda, da Federação de Xadrez, cara sensacional, com todo o aporte, todo o suporte para a federação, tá? E lançamos os jogos de xadrez escolares virtuais, e a coisa pegou de um jeito tão forte que, assim, época de pandemia, os meninos jogando o dia todo e o nome da federação em alta, e aí isso fez a gente abrir um leque de opções, tanto para a questão dos desafios, como para o contato com professores que a gente nem tinha, com algumas escolas que não tínhamos, conseguimos aproximar e trabalhar até o planejamento melhor, né, para os próximos passos. Então, a gente fica muito feliz. O Jaime e a Ana Paula, né, e o mestre Davi também, o xadrez aí, deram um grande passo e alavancaram muito a federação escolar. A gente tem só a agradecer. Agradecer também aqui a presença do Jadson Lira, da Federação de Wushu, tá, do Kung Fu. A nossa Carla Emanuele, sempre presente, do atletismo, sempre participou dos eventos da CBDE, mesmo nas épocas mais remotas, a Carla sempre esteve presente em todas as competições de atletismo, nem que ela fosse com um atleta só, mas ela estava participando. Luciano Santos, nosso amigo Henrique Vilela, um grande gestor desportivo, Micléia Silva, do basquete, Rafael Braga, um ícone aí como técnico do futsal, o Ednil Wellison, um dos maiores atletas de judô do nosso estado, nosso amigo Hilton Alvim, o Walter Santos, o Stefânio, presidente da Federação de Taekwondo, está aqui conosco, o Williams Pedro, o Djalminha, Márcio Santos e tantos outros que estão chegando por aqui. A gente fica muito feliz com o público que está por aqui. E, Robinho, eu vou só deixar uma pergunta para que o pessoal fique ciente. As competições internacionais, quando a gente observa, né, em qualquer esfera, parece sempre ser alguma coisa muito distante, quase que impossível de se chegar lá, para os atletas, principalmente do Nordeste. E hoje, com o sistema da CBDE, a gente observa que o atleta, até da cidade mais humilde, ele conseguindo praticar o seu esporte, ele no sistema da CBDE, como é que ele vai galgar e vai chegar a participar de uma competição dessa aí, e o que é que o CBDE oferece para o atleta? Perfeito, ótima pergunta, porque a CBDE tem um diferencial muito grande, Irã, que é exatamente se preocupar com o deslocamento, né, que é uma dificuldade muito grande para muitos estados, para muitos atletas, professores, e a gente sabe dessa dificuldade. A nossa luta sempre foi essa, de tentar pagar de alguma forma, ajudar no deslocamento, tanto estadual para a fase nacional, quanto também para a fase internacional. E nós conseguimos há muitos anos que a gente consegue, da fase internacional, a CBDE fez muitos convênios com o Ministério do Esporte na época, a gente conseguiu também, junto com a Lei Agnello Piva, até 2018 também, enviar muitas delegações com recursos das loterias, e a partir de 2018, quando os recursos da lei das loterias começaram a vir diretamente para a CBDE, nos permitiu, então, fazer um planejamento melhor, já que os recursos vinham diretamente para a nossa conta. E com isso nós conseguimos, em pouco tempo, fazer um planejamento para pagar o deslocamento interestadual para todos os participantes das delegações estaduais para a fase nacional. Até 600 quilômetros de distância do seu estado até a cidade que vai organizar o brasileiro via terrestre. E acima de 600 quilômetros por aéreo. E conseguimos, Irã, até hoje, honrar os nossos compromissos em pagar todo esse deslocamento. E o campeão da fase nacional,
que vai nos representar nos mundiais, também a CBDE sempre honrou com o pagamento do deslocamento, uniformes. Se vocês olharem os uniformes da CBDE, estão lindíssimos. Uma mochila maravilhosa que todo mundo fica louco por aquela mochila que nós temos no nosso kit da delegação. Então, assim, não se preocupem. Se você é atleta, se você é um professor de uma escola pouco favorecida financeiramente, continue na luta, porque se você chega na fase estadual e passa dela, a CBDE traz você para a fase nacional e depois, se Deus quiser, para a fase internacional. Então, é um grande diferencial nosso no nosso sistema. Show, Robinho. Eu até não canso de falar aqui do nosso Juninho, um atleta de luta olímpica que nós temos aqui, da cidade de Marechal Deodoro. Participou do Combat Games ano passado, um menino de escola pública. Sobrou na competição lá em Brasília, né? Foi muito bem na competição e foi para a Hungria apresentar o Brasil. Então a gente tem muito orgulho de saber que esse menino, por exemplo, hoje permanece treinando em Alagoas, porque sabe que vai poder participar das competições, ele tem toda a estrutura para poder participar de uma competição. Pode continuar treinando, pode continuar próximo da sua família, porque não tem problema de, não vai ter apoio para viagem, se ganhar uma seletiva vai ficar em casa só assistindo na televisão, não. Ele realmente tem oportunidade. E oportunizar para todos é uma coisa democrática e fica muito, muito bonito, e isso é muito bom. Como eu falei ontem nas minhas falas, quem me dera, assim, na minha época de atleta, existisse a CBDE. Né? A minha carreira seria muito mais vitoriosa, com certeza. Abraço aqui também ao nosso amigo Átila, do Ceará. Nosso amigo Átila está presente, preparando já aí os drinks. Né? O cara, eu sou seu fã, Átila. Valdo Henrique também está por aqui também, um amigão do peito. O Valdo Henrique é um parceirão de longa data. E mandar um abraço para a Jô Teixeira, que está sempre participando muito, tanto nas lives como nos fóruns, né? E sempre com colocações coerentes. Fábio Souza também. Então, só pessoas que realmente gostam de esportes, que têm o esporte na alma, e é bom porque essa interação que nós fazemos aqui mostra que os iguais realmente se atraem. Isso é muito bom. Bom, já falei demais. Vamos passar aqui a palavra ao nosso segundo convidado da noite, um amigo também de longa data, Ricardo Souza, nosso Ricardinho, um ícone também do handebol alagoano, hoje vice-presidente da Confederação Brasileira de Handebol, também é vice-presidente de uma confederação internacional. Ele vai passar para a gente tudo, e vai passar a sua experiência e sua visão do desporto na escola, e principalmente a questão do handebol. Né? O Ricardo é um cara que tem muito a apresentar para a gente. Mandem muitas perguntas, tá? Aproveitem bastante. O Ricardinho é show de bola. Eu sou suspeito de falar porque eu sou fã desse cara. Tá? Antes, mais um abraço, nosso amigo Lidimar, está por aqui também presente. Forte abraço, meu amigo. Ricardinho, a casa é sua, meu irmão. Obrigado, Irã. Parabéns, Robson, pela apresentação. Né? Vamos falar um pouco aqui da nossa vivência. E agora não precisa nem mandar um abraço mais para ninguém. O Irã já abraçou todo mundo. Então, só aproveitar, né? O Robson falou sobre o empoderamento feminino. Então, através da Carla Emanuele, a professora Carla Emanuele, saudar todas as pessoas que estão acompanhando a gente e as pessoas que o Irã já citou aí, tanto de Alagoas quanto do Brasil, que vem acompanhando. Falar sobre o desporto escolar, né, desde a experiência, eu divido ela em 3 momentos, que eu acho que nós 3 vivenciamos isso. Né? O momento de ter jogado, ter sido aluno-atleta, depois ter a formação em educação física e, por último, o gestor. Então, eu acredito que essas experiências, elas se coadjunam e nos ajudam a ter uma visão hoje do que é o desporto escolar. Né? Então, como atleta, houve muita mudança, né?
dentro do sistema do desporto escolar. A nossa época não existia a CBDE, para atuar da forma que vem atuando hoje. Não sei se já na época também era fundada. A fundação da Federação Internacional é bem antiga, né? 1972, como o Robson passou para a gente. E a gente era regido pelo Ministério da Educação, que hoje eu ainda vejo um pouco de superposição nessas questões de organizações, de entidades, mas eu vou falar um pouco na frente. Então, a gente jogava basicamente o Campeonato Alagoano das Federações, no meu caso o handebol, e jogava o Campeonato Estudantil, que era o GEAL, né, os Jogos Escolares de Alagoas. E a competição era de seleções, então era uma competição bastante disputada, porque todo mundo sonhava em ser da sua seleção do seu estado e poder representar o seu estado e sua modalidade nos Jogos Escolares Brasileiros, que era o JEBs. Então, a gente tinha pouquíssima opção de competições, basicamente 2 no ano. E com o decorrer do tempo, a gente hoje vê aí, nós temos, ao meu ver, foi uma excelente divisão que foi feita, né, as questões das municipais e as estaduais, para depois ter a fase nacional. Então, oportuniza muito mais escolas a participarem das competições e poder ter essas fases faz com que as pessoas coloquem metas, né? Como o Robson falou aí, quem passa na fase estadual vai ter o seu grande prêmio, que é poder ter o deslocamento garantido, que é uma grande dificuldade em todas as modalidades, né, no esporte de uma forma geral. E no escolar não é diferente. Então, se as escolas colocam esses objetivos, irão alcançar um prêmio, que é poder ter a garantia da participação no brasileiro e poder também, depois disso, representar o país em uma competição internacional. Então, isso é muito importante. Depois eu tive a experiência, né, de retornar muito rapidamente para a escola para ser professor. A nossa época ainda se permitia ao acadêmico e até as pessoas que não tinham formação ser os técnicos, né? Então, eu ingressei no curso de Educação Física da Universidade Federal de Alagoas e no mesmo ano eu retornei para a escola onde eu jogava para ser professor da modalidade de handebol. E aí a gente já retorna com uma visão diferente, né? Pela vivência que a gente estava à época, que era ser acadêmico. Então a gente passou de atleta para ser técnico muito rapidamente, né? Eu acho que muitas pessoas tiveram essa experiência também lá atrás. E aí depois passei muito tempo trabalhando com a modalidade e fui ser organizador, ainda não um gestor propriamente dito, mas um organizador de eventos escolares. A gente aqui, o fórum é alagoano, né? Então o Irã conhece bastante os Jogos Unificados da Escola Tabuleiro, por uma questão também, a época de greves. A escola pública era muito forte em todas as modalidades, em especial o handebol, e com várias greves, o Estado passou por várias dificuldades, o governo também deixou de realizar os jogos escolares e começou a acontecer vários jogos, o jogo das escolas católicas, o jogo da escola do Farol, e aí tinha o Jolim, que era o jogo das escolas do litoral, e já existia o JUETS, que era os Jogos Unificados das Escolas do Tabuleiro. E como eu fui trabalhar na região, fui convidado para participar da organização. E lá a gente começou também a ter essa visão de gestor. A partir da organização do evento, poder também contribuir com o desporto escolar de uma forma que a gente já vinha pensando enquanto acadêmico de educação física e depois professor de educação física.
E aí vim parar na gestão, né? Primeiro no esporte aí mais amplo, né? O esporte educacional, que abrange o escolar e o universitário. Então, eu fui militar na CBDU, onde a gente começou também a trabalhar nessa perspectiva de gestão, e aí já uma gestão nacional. E o que eu percebi bastante foi uma transformação social que aconteceu nesses três momentos, né, que eu citei, enquanto aluno atleta, depois enquanto professor, enquanto gestor, que foram as transformações principalmente advindas da internet, né? Teve uma mudança social muito grande, a mudança social também que afetou a escola e, em especial, o esporte, a questão do vestibular que migrou para a PSS, então o aluno tinha que estar 3 anos estudando para fazer uma pontuação para poder entrar na universidade, e aí começou a haver uma desistência, né? Uma abstenção do esporte, uma desistência do esporte para poder se dedicar a esse sistema seriado, sistema seletivo seriado, né? Para poder ingressar na universidade. E aí a gente começou a ter uma perda do interesse do adolescente, principalmente pelo esporte. Mas aí depois veio novamente a questão da organização dos jogos escolares, que também pararam um tempo. A CBDE já estava em crescimento, né, em consolidação aqui no Brasil. Participei um pouco também da FAEC, junto com o Djalma, que o Irã citou, e aí começou a acontecer os brasileiros escolares, e em paralelo já vinha acontecendo os jogos escolares feitos pelo Comitê Olímpico do Brasil, que ainda mudou o nome e tal, e hoje são os Jogos Escolares da Juventude, os JEGs, né? Mas o que eu penso enquanto gestor, que é eram 2 tópicos para a gente falar: a experiência no desporto escolar, e o que eu enxergo de futuro para o desporto escolar, em especial o handebol. Independente de handebol, eu entendo que o desporto escolar ele é fundamental. Ele é fundamental, que é o início de tudo, né? A escola é o início de tudo. Mas a gente tem um discurso que eu acredito que é um discurso cultural já, que ele está enraizado na nossa sociedade, principalmente na nossa área, que é o seguinte discurso: o esporte está na escola. Sim, está, perfeito. Mas não só o esporte está na escola. Na escola está o ensino, de uma forma geral, das disciplinas, está a arte, está a cultura, né? Então, nós temos um leque, né? Porque nós temos que entender que a escola é um espaço de convivência. E de lá não sairá apenas atletas, sairá também atletas. E que esse atleta, no futuro, ele será um cidadão, ele vai para o mercado de trabalho. Então, é importante que a gente, quanto entidade, né, CBDE, FAEC, CBDU, confederações, Comitê Olímpico, a gente discuta, né, uma política pública. Eu entendo que o esporte, ele no Brasil, em qualquer lugar, a gente já vê aí as experiências exitosas, né? Coreia, Canadá, alguns países da Europa, que inicia na escola, mas ele inicia com a educação física de qualidade. Então, a gente precisa que a política pública ela abranja a escola de uma forma na sua totalidade, não apenas pontualmente. Até porque hoje a legislação ela garante a educação física enquanto disciplina na escola. Ela não garante as modalidades esportivas. Então, é uma outra grande problemática que a gente encontra atualmente e de um certo tempo. A escola tem o esporte
entra em alguma dificuldade financeira, corta o esporte, porque não vai poder cortar a matemática, não vai poder cortar as ciências, a geografia. Então, nós temos que ter esse corte. E a importância da educação física, ela vem para que a criança possa adquirir o hábito saudável, o bom hábito da prática da atividade física e do esporte. Então, se nós temos uma educação física de qualidade, a criança vai aderir com mais facilidade ao esporte. E não é isso que a gente vê, pelo menos de uma forma geral, né, as escolas terem. São turmas juntas, dividir quadra, são uma série de dificuldades que nós temos já a partir da educação física e na modalidade esportiva, né? A gente vê a modalidade esportiva sendo trabalhada. Eu tive essa experiência, não com o handebol, mas com o futsal, de trabalhar 3 categorias, masculino e feminino, em um único espaço e com pouco material. Então, a dificuldade ela é muito grande por não termos uma política pública clara. Nós temos políticas públicas muito pontuais, muitas experiências exitosas em alguns municípios do país, mas nós não temos uma política pública de abrangência nacional, onde possa contemplar o esporte escolar. A gente vê hoje muito. Eu entendo que as modalidades, né, o esporte de uma forma geral, ela vai ter basicamente 4 pilares, que são os recursos humanos, recursos financeiros, qualificação, né, formação continuada, ciência, né, dentro desse pilar, e o intercâmbio. Então, hoje nós temos recursos financeiros e intercâmbio. As entidades hoje, com a Lei PIVA e com outros incentivos, nós passamos a ter um recurso que não tínhamos, né, um recurso bastante salutar. Temos as competições, mas nós temos um abismo ali entre os recursos humanos e a sua qualificação para o trabalho tanto da educação física escolar de forma específica, como das modalidades esportivas na escola. Porque há uma diferença entre trabalhar o esporte na escola e o esporte de clube, o esporte clubístico, que aí, na verdade, é o papel da confederação, né, no sistema federativo, da Confederação de Handebol, especificamente, trabalhar o desporto clubístico. Mas as confederações também não podem perder de vista o desporto escolar. A gente já tinha isso aqui com a FAEC, a parceria entre Federação Alagoana de Handebol e FAEC, quando era Djalma, depois o próprio Irã, e está continuando com Djalma na presidência da FAEC, e o Irã na presidência da FAEC e o Djalma na presidência da Federação de Handebol. Mas nós temos que ter esse corte aí entre o que é esporte escolar e o que é esporte clubístico, né? Que é um outro abismo que nós temos. Eu entendo que, voltando à questão da política pública, ela tem que ser uma política pública ampla, onde toda essa engrenagem ela funcione de forma perfeita, né? De forma perfeita. Então, seria todas as entidades se unirem para discutir essa política pública, onde abrange a educação física escolar de qualidade, porque a idade que nós temos das competições são 12 a 14 e 15 a 17 anos, pelo menos as dos jogos escolares. Confere também as idades entre CBDE e COB, ou há aquela diferença de uma idade ou duas? Irã, as idades das competições, campeonatos brasileiros escolares e os Jogos Escolares da Juventude, há diferença de idade ou é a mesma idade? 15 a 18 anos. 15 a 18, então tem um ano de diferença, que é esse que eu falei. Mas abrange justamente essa faixa etária que eu estou falando. E antes dessa faixa etária, essas crianças estão fazendo o que na escola? Então seria esse ponto que eu levanto, que é a educação física de qualidade.
para que ela possa ter a experiência esportiva dentro da educação física e possa optar em uma modalidade. E que aquela modalidade que ela optou ali com 12 anos, ela pode não ser a modalidade que ela até vai se destacar mais na frente. Nós temos vários exemplos aí. Um exemplo, a Hortência jogava handebol, foi para o basquete e se transformou em uma das melhores atletas do Brasil e do mundo do basquete. Então, a escola tem esse papel de também orientar. E aí, saindo da educação física escolar, ter o esporte de qualidade, porque também ainda nós não conseguimos diminuir esse abismo. Nós temos escolas privadas que têm muito material, tem tudo, tem profissional, né? Tem os 4 pilares que eu falei de forma perfeita, mas nós temos a escola pública onde nós não temos o material básico para dar aula. Não vamos resolver isso agora aqui, né, na live, nem amanhã. É um processo. E aí nós criamos um outro abismo, que é quando o adolescente ele sai da escola para ir para a universidade. Muitos não conseguem chegar, não conseguem também se manter no esporte clubístico por não ter uma bolsa, um salário, e aí para. Mas tem o esporte universitário para ele seguir ainda, né? Ele saiu da escola, ele ainda tem a oportunidade de estar no esporte universitário. E aqueles que depois vão chegar ao esporte de rendimento, que é um outro abismo, né? Que é basicamente o mesmo abismo do adolescente que sai da escola para a universidade. Então, só que de uma forma talvez mais acentuada agora, porque já é um adulto, né? E precisa estar no mercado de trabalho, precisa se inserir socialmente no mercado de trabalho. Então, nós temos esses 2 vácuos muito, muito fortes dentro desse nosso sistema. Então, eu entendo que a gente tem que buscar solucionar isso, né? Eu sei que é uma forma a longo prazo, mas eu acho que é o momento de se abrir a discussão entre todas as entidades, né? É um momento, acho que é um momento ímpar que o Brasil está tendo, apesar da pandemia, e pela pandemia, essas discussões em lives, em webinário, e a gente conseguir buscar soluções a médio e longo prazo. Porque de curto prazo nós já temos, né? Nós temos o incentivo para a prática do esporte e temos o incentivo financeiro, no caso, e temos as competições. Mas ainda temos esse abismo aí, por não termos uma política pública, ao meu ver, uma política pública definida e clara, né? Nós temos várias entidades trabalhando basicamente a mesma clientela e não conseguimos dar um norte que seja de continuidade, né? Um norte de continuidade. Nós temos muitos recortes e que acaba não tendo a continuidade. Então, a minha experiência do esporte escolar foram essas, e o futuro que eu vejo do esporte escolar é muito bom, né? Eu vejo que é muito bom. Ao meu sentir, são mais essas arestas que aí não cabe apenas a CBDE resolver, não cabe apenas as confederações de modalidades resolver, não cabe apenas ao Comitê Olímpico do Brasil resolver. Como eu falo, é uma gama de entidades, uma gama de fatores para poder ser alinhado e cada um desenvolver o seu trabalho. Em alguns momentos, Robson, eu ouvi em alguns fóruns, não agora, né, mas alguns anos atrás, que muita gente era contrário à CBDE e à CBDU. E eu falava, não, são entidades reconhecidas, são entidades que já estão aí há muito tempo, né? Eu ainda não tenho esse dado, mas você vai poder falar qual é a idade da CBDE, mas aí eu falava com um pouco mais de propriedade por ser membro da CBDU, e a CBDU semana passada fez 81 anos, né? Foi essa semana agora. Então, não saíram do nada.
não apareceu feito um passe de mágica, né? Por quê? Porque já havia o entendimento que a CBDE e a CBDU está tomando espaço que seriam de confederações, que seriam de outras entidades. E não é isso. É a união dos esforços, porque o objetivo de todos é o mesmo. Apesar de CBDE e CBDU ser entidades ecléticas, mas o objetivo é o esporte. Então, não podemos ter essa cisão, né? Mas sim uma união. Então, vejo com muito bons olhos o futuro do desporto escolar no país. Vejo que também as federações estaduais hoje estão mais participando de forma mais ativa, ao meu ver. Não acompanho a realidade dia a dia a nível nacional, mas aqui eu vejo, né, o Irã engajado, o Irã, a Adonai, o Djalma, o Wilton, esse pessoal todo engajado, tanto com a FAEC quanto com a CBD, com a FADU, para o desenvolvimento. Isso é muito bom. Isso é muito bom quando as federações, porque apesar de estar em confederação, e o Robson ser de confederação e também de federação internacional, mas nós temos que a ponta é que realiza, né? Quem está lá é que vivencia, é quem faz. São as sedes, são as escolas, então inicia tudo ali. E é muito, muito bom quando a gente vê que as federações estão engajadas em poder ter um desenvolvimento melhor para o desporto escolar e, consequentemente, as modalidades. Porque, como eu falei, inicia na escola, mas alguns chegarão lá no alto rendimento, onde vão ser justamente os incentivadores, né, os ídolos das crianças iniciarem na escola. Então, era isso que eu gostaria de levantar e não esgotar o assunto, né? É um assunto que a gente tem que estar debatendo e apresentando as vivências e buscar um consenso, né? Porque as discussões são salutares e precisam acontecer para o avanço das nossas modalidades, do nosso esporte e, consequentemente, do esporte brasileiro. Obrigado, estamos aqui para discutir e responder as questões. Mas, Robson, quantos anos a CBDE tem? Deixa eu aprender logo, né, para não esquecer. A CBDE é uma co-irmã da CBDU, mas ela nasceu praticamente dentro da CBDU no ano de 2000. Foi um grupo de amigos nossos que lidavam com o desporto universitário, perceberam que existia também a Federação do Desporto Escolar Internacional, assim como a CBDU tinha a FISU, e aí foi onde começou essa ideia de criar a CBDE. E no ano de 2000, então, ela foi fundada, e aí essa luta pelo recurso que você falou aí, Ricardinho, desculpa aí, viu, Irã, mas ele me cutucou aqui, eu tenho que responder. E aí essa luta pelo recurso foi muito árdua, tanto para a CBDU quanto para a CBDE. Nós sempre lutamos pelos recursos que eram destinados ao desporto escolar e universitário por lei, e não estavam vindo para as entidades que realmente lidam com o universitário e o escolar, e somente em 2011 nós conseguimos colocar as duas entidades na lei Agnello Piva, e somente em 2018 os recursos começaram a vir diretamente para a CBDE e CBDU. Então a luta foi grande, mas depois que tudo isso aconteceu, toda a experiência que foi adquirindo durante os anos, nós podemos dizer que o esporte escolar está muito bem representado e também o desporto universitário. Então tem 20 anos, você falando aí, eu me recordei desse detalhe, né, do pessoal que era CBDU à época, fundando a CBDE. Então tem 20 anos, não são 20 dias, né? Então já tem uma longa caminhada para desenvolver a modalidade. E aproveitando, óbvio, esse gancho, eu cheguei a acompanhar, não estive em Brasília, mas essa questão da união de todos por causa dos recursos ano passado, não é isso? Ano passado.
2018. 18, final de 18. Exato. Final de 18. E foi ali eu acho que é um ponto histórico e é um momento que deve ser repetido nessa questão das políticas públicas e do incentivo e apoio ao esporte brasileiro. Ricardinho, se o Irã me permitir aqui, Permite. Ele é o mediador, mas eu estou aqui já entrando aqui nas suas perguntas e suas colocações. Realmente não existia união, cada um olhava para o seu umbigo e não existia a união no esporte. Cada um queria puxar a sardinha para o seu lado e somente em 2018, quando a MP 841, retirou os recursos do esporte de base, tanto no escolar universitário, nas secretarias estaduais, que também recebem recursos das loterias, e nos Comitê Brasileiro de Clubes, só quando retirou realmente o recurso do esporte, foi que o esporte acordou e se uniu. E aí foram atletas, dirigentes, associações, escolas, clubes, todo mundo se uniu no prol do esporte no Brasil e a gente conseguiu reverter através da MP 846, que hoje virou lei. Então, foi muito bacana e eu acho que essa união ainda prevalece, é claro que não da mesma forma que em 2018, mas manteve sim a união do esporte nesse momento. Lógico que tem outros interesses individuais de cada ente, mas no final a união ainda continua. Beleza, muito boa a explanação, agradecer ao Ricardinho, também as falas do Robinho aí, Robson, em relação ao que o Ricardo falou. Vou também colocar aqui um posicionamento também. Primeiro, a questão da idade, Ricardinho. Falei os eventos da CBDE, 15 a 18 anos, eles passam, mas temos o sul-americano também, onde as competições seletivas vão de 12 a 14 anos também. Então, trabalhando nessas duas faixas, na CBDE, mas o sistema CBDE no todo, principalmente no âmbito das federações, no âmbito dos estados, tem trabalhado, inclusive, nos festivais infantis. Então, a gente tem feito um trabalho dentro das federações, na base, né? Aqui em Alagoas a gente trabalha a partir dos 4 anos de idade, com o pessoal de judô, natação, ginástica rítmica. Então, tem todo um trabalho de base também feito, já buscando um futuro melhor. Eu acredito, né, tenho na minha leitura em relação ao esporte escolar no Brasil, que nós estamos passando por um período de transição. Como você mesmo disse, Ricardo, não é uma coisa de uma hora para outra, mas na minha época de infância, quando comecei a fazer esporte, o esporte era um esporte totalmente clubista. E algumas escolas conseguiam colocar o esporte dentro da escola, né? O handebol alagoano é uma prova disso, uma prova viva disso, de quantos mega atletas surgiram aqui nos finais dos anos 80, início dos anos 90, né? Com o Sagrada Família, com as escolas do CEPA. Então, a gente via muitos talentos do handebol. O handebol não era de ouro aqui do estado, mas muito dependente no Brasil dos clubes. O esporte na escola era uma coisa que podia surgir, dependia muito da safra que estaria presente. E hoje eu vejo que o Brasil começa a se preparar, a se programar para ter uma filosofia de desporto dentro do meio educacional. Inclusive que faça aquela ponte da escola para a universidade, como é, de repente, no modelo americano. Então, a gente começa a observar que estamos passando por um período de transição, onde hoje é importantíssimo que o clube atue por ter uma estrutura melhor, né? Que ele atue junto com a escola e assim propicie o que a gente busca do desporto escolar. Aproveitar até a Carla, que está aqui participando, a Carla e o Henrique Vilela, eu assisti até uma live deles, que a gente, só para avisar vocês aqui, nós teremos um fórum continuado. Então, de agosto até novembro, teremos várias edições de fórum alagoano, com vários temas pertinentes ao desporto escolar. Um deles, a gente já fez o convite para a Carla e para o Henrique, que tratam justamente do tema
da psicologia do esporte, da questão da gente só valorizar, às vezes, o campeão, só o vencedor, mas tem aquele menino que foi em terceiro, em quarto, em quinto, e tem seus valores, e os principais objetivos é justamente a formação do cidadão. A gente entende que o desporto escolar é a maior ferramenta de inclusão e inserção social que existe. Né? Chega a ser algo mágico, você saber que vai agregar valores do esporte e da educação num ser humano. Com certeza esse cara vai ser um bom advogado, um bom professor, um bom arquiteto. Ele vai levar nuances do esporte, de querer fazer sempre melhor, de ser melhor do que ele foi ontem, de superação. Então, são valores que é o axioma que o esporte traz, que junto com o axioma da educação transformam e criam, na verdade, o cidadão. Então, tem essa visão que o Brasil está passando por esse período de transição. Tem uma pergunta aqui interessante, vou até mandar um abraço para o professor Eduardo Profa, né, professor também de handebol. Ele faz uma pergunta, eu vou deixar a pergunta para os nossos convidados. Como resgatar o incentivo da direção da escola no esporte, não só os alunos. A gente tem observado realmente os alunos muito motivados, né, na prática esportiva, mas nem sempre a direção da escola acompanha essa vontade, né, essa afã que o pessoal tem, que os alunos têm, que os parentes têm também. E eu deixo essa pergunta para vocês. Como resgatar isso com os nossos gestores das escolas? Posso começar, então, Irã? Pode, sim. A CBDE, dentro do seu planejamento estratégico, ela recortou 4 pilares estratégicos para atuar nesse momento de pandemia. E um desses pilares é a capacitação, né, onde a gente vai estar levando a capacitação tanto para os professores, mas nós temos um módulo, né, nessa capacitação que é direcionado aos diretores das escolas. Porque nós sabemos muito bem que o professor, mesmo que tenha toda a empolgação de praticar, de organizar um time para a prática do esporte escolar, se não tiver o apoio da direção, fica muito difícil ele conseguir ter êxito. Então, nossa ideia é incentivar, de alguma forma, os diretores, tanto na capacitação, passando mais informações para eles de como funciona o sistema esportivo escolar brasileiro, quanto junto às secretarias de educação, né, com algum tipo de incentivo. Não sabemos ainda se financeiro, porque depende de cada secretaria, porque esse nosso pilar estratégico nós estamos abrindo para o Brasil todo. Então, a ideia é, em cada secretaria de educação, a gente ver uma forma de incentivar, não só na parte de capacitação junto aos diretores, mas também algum incentivo que possam aflorar dos próprios diretores o gosto pelo esporte escolar dentro da sua escola. Porque a gente sabe muito da dificuldade que cada diretor tem. É muita demanda e acaba que o esporte escolar fica parecendo que é apenas mais uma brincadeira. E, na verdade, nós sabemos que não. Nós que lidamos com o esporte escolar sabemos o que o esporte escolar importa na vida de cada cidadão. Então, a ideia é exatamente incentivar, de alguma forma, os diretores. Ricardinho. Vamos lá. Aproveitando a fala do Robson, perfeito o pilar, a ideia da capacitação, Robson. Parabéns mais uma vez à CBDE. Mas eu acredito também que aí vai partir justamente da capacitação, né, o entendimento do que você próprio falou, Irã, de mostrar os valores que o esporte tem, que aí cabe dentro de capacitação, mostrar que verdadeiramente o esporte não é custo, é investimento,
né? Muitos diretores, muitos gestores enxergam o esporte como custo, é o que eu falei, né? Apertou financeiramente e corta, porque ali não é obrigatório, né? Não sei se a obrigatoriedade seria também salutar, né? Não sei se seria salutar, isso é uma coisa de discussão, mas mostrar isso, né? A importância que o esporte traz, inclusive na questão de um dos objetivos que a escola tem, talvez o seu maior objetivo, as escolas que têm alunos de ensino médio, que é a aprovação no Enem, que a própria atividade física, o esporte, ele ajuda nessa preparação para o Enem. Então, eu entendo que tem essa parte muito boa de capacitação que a CBDE pretende fazer, essa conscientização, a demonstração na prática de que o esporte não é investimento. Nós vemos aí, né, o Enem, que, como eu falei, a gente vê muito pontualmente, no final do ano, no início do outro ano, né, número de alunos aprovados no Enem. Mas você vê o ano inteiro a criança e o adolescente com a camisa da escola da sua modalidade esportiva. É um outdoor ambulante, né? Ele vai para a academia, ele vai para o shopping, ele vai à praia, levando a logomarca e o nome da sua escola no peito, nas costas. Então, o esporte, além disso, dá visibilidade à escola. Mas muitos gestores não veem dessa forma. Então, provavelmente, com a capacitação, com a conscientização, com esse apelo, possa ajudar. E talvez também incluindo as escolas, aí eu vou dar a experiência que nós temos, e você vive isso, Irã, e o Robson conhece, né, mas não convive, é o troféu Eficiência, é a participação de alguns gestores nos fóruns, nos jogos escolares, ele acompanhar, para ele entender, porque muita gente não conhece, né, não vê a grandiosidade do evento, acha que é como o Robson disse, o professor ele se esforça, faz tudo, mas o diretor, o gestor, ele não tem a real percepção do que é aquilo, né, do que é o evento, do que aquela criança está vivenciando naquele esporte. Então, acho que a partir dessa capacitação e dessas demonstrações de participação efetiva do gestor, eu acredito que haverá uma mudança aí de pensamento na gestão. Bom, muito bom. A discussão aqui é importantíssima, inclusive o pessoal comentando aqui, fazendo seus comentários. Eu também acredito que é uma questão de conscientização. Em todos os setores você tem pessoas que se destacam, tanto pela conscientização, por buscar, e a escola não é diferente. Tanto que nós tínhamos aqui alguns comentários sobre, quando o Ricardinho estava falando sobre aulas, o caos de ter que dividir turma no mesmo espaço, juntar 2, 3 turmas para dar aula de educação física, o caos que isso pode produzir. Mas aí teríamos professores aqui como a Henriette também, professora de handebol, elogiando, dizendo que trabalha no Montessori, que não tem esse problema lá, né? Então a gente tem que também trabalhar e enaltecer as escolas e os gestores que estão fazendo a coisa andar, né? Que realmente fomentam essa prática. E eles têm que aparecer, eles têm que estar em evidência. Nós temos no Brasil o Colégio Amorim, por exemplo, que trabalha justamente, eu acredito que ele realmente ele demonstra e pode ser o exemplo do que a gente pensa desse período de transição, em que você faz essa parceria entre clube, escola, e consegue formar o atleta ali com os valores da educação e do esporte. Então, quando os gestores tiverem essa consciência, e é um dos pilares aí do planejamento estratégico da CBDE, ainda acredito que tudo vai ficar bem mais fácil. Irã, me permita. E também tem uma questão cultural, né? Já que além da escola, porque a escola transmite isso, aí o pai compra essa ideia de que o esporte atrapalha o estudo, né? No caso, visando o Enem, né? Mas aí a gente vê outros exemplos, né? Eu até no webinário com a secretária Fabiola Molina, eu falei sobre o Marcel do basquete,
O Marcel sempre foi atleta de rendimento e se formou em medicina, né, que é o curso mais concorrido, essas coisas. E aqui nós tivemos recentemente um aluno nosso, né, que passou no vestibular de medicina e nunca deixou de jogar. Agora, essa semana, né, você conhece o Netinho, filho da professora Cícera e do professor João, 2 professores de educação física. O filho fez, alguém colocou aqui, o Sócrates do futebol. Então, os valores do esporte, né, a disciplina, o horário de estudar, tudo isso vai fazer uma transformação nisso aí sim. Ricardinho, deixa eu pegar esse gancho seu aí, porque nada melhor do que o que nós estamos passando agora. Não estou falando pela pandemia, mas a oportunidade que nós temos agora das aulas virtuais, né? Então, qual era a dificuldade maior dos pais liberarem os seus filhos para viajar, para participar de competições? Era o período de provas, era o estudo, mas agora com as aulas virtuais, é um momento oportuno para que a gente, porque não vai mudar, isso vai ser uma prática a partir de agora, e eu acho que é um momento oportuno para que os professores, os diretores, as secretarias de educação possam ver o esporte também como uma ferramenta muito importante na formação do cidadão e permitam que eles viajem e façam suas provas, suas aulas virtualmente, igual estão sendo feitas esse ano. É isso, perfeito. Acho que entramos num consenso aqui, realmente, estamos passando por um momento, e os valores precisam ser apresentados, e quem tem que sentir, né, os efeitos, a eficácia dos valores do esporte não são apenas os alunos, mas os gestores de escolas, né, os diretores, eles precisam ter consciência do que o esporte pode trazer de benefícios e o que ele está perdendo quando ele não apoia. Então, assim, a gente tem que também valorizar bastante aqueles que estão fazendo o trabalho do jeito correto. O Ricardinho falou uma coisa aqui saudosista, muito boa. Ontem a gente falou isso no nosso primeiro dia, falou sobre Juetes, Chefates, e esses eram os nossos planos para 2020, né, que foram adiados agora para 2021. Mas tanto trabalhar a questão da capilaridade para o interior do estado. A gente tem que buscar, a gente está com esse mapeamento todo, buscando todos os municípios, os 102 municípios de Alagoas, com suas escolas, são quase 4.000 escolas, só na capital são 838 escolas. Então, o que nós queremos é que mesmo no município que tenham poucas escolas, nós possamos ir lá, observar e fazer algumas modalidades, mas conseguir atingir todos os municípios. E na capital, voltar a trabalhar com as suas regiões, como Jefates, Juetes, Jolins, jogos do Jacintinho, para que tenhamos tanto o modelo que seja participativo, e aí a gente comece ali a incrementar e colocar os valores do esporte, né, do esporte escolar, como também seletivas para os eventos da CBDE. Então, tem essas duas nuances, nós falamos ontem, foi uma das nossas propostas e já está em andamento. E vamos com mais abraços aqui, né? O nosso amigo Armindo também está aqui conosco. Um forte abraço, meu irmão. Francisco Braz, também vice-presidente da CBDE. Fábio Souza, representando aí a Bahia. O Reginaldo da Bahia está aqui presente também. Um abraço, Reginaldo. Nosso amigo Clésio do Paraná, também não deixa de participar de nenhuma live, está sempre presente, isso é importantíssimo. O Jesus, que não perde uma, está em todas. Um abraço, Jesus. José Luiz, um abraço. E temos participação aqui internacional também. Luiz Eduardo Lombo Rondon, da Colômbia, está aqui conosco também. Já saudou aí o nosso amigo Robson, né? E essa fala aí da questão que eu achei importantíssima, que vocês puxaram o assunto A gente sabe que o atleta precisa ter o cognitivo bem trabalhado para que ele se dê bem no esporte, independente da modalidade que ele faça. Ele precisa ter um bom trabalho cognitivo, então as aulas, a escola vai trabalhar bem para que ele se dê bem no esporte. E o contrário também, né? O esporte vai ajudá-lo muito nas questões de concentração seletiva, o empenho, a disciplina, isso tudo, alguns valores são até inerentes às duas nuances, tanto a educação como o esporte. Isso aí faz toda e total diferença
na formação do cidadão. Um abraço especial para o Djalma, presidente da Federação de Handebol, aniversariante do dia, né? Quem mandou o aniversário para ele foi o Hernandes Ferreira, bem lembrado aí, aniversário do nosso Djalma. Um abração aí para o Djalma, que tanto trabalha e desempenha esse trabalho à frente da Federação de Handebol, um cara também incansável. Um abraço para a Solange Bessa, do Ceará, o Anísio também está aqui conosco, né? E eu queria passar a palavra mais um pouquinho, vou perguntar mais aqui para o Robson. Robson, queria que você falasse um pouco sobre o PAF, e o que ele tem trazido de elementos positivos aí para o desporto escolar brasileiro. Positivo, meu amigo. O PAF é o Programa de Apoio às Federações. Como o Ricardinho disse lá na sua fala no início, não adianta ter uma confederação forte se sua base não é forte. E nós sentimos na pele que tínhamos que ajudar, de alguma forma, as nossas federações a chegar um pouco do recurso que a CBDE conseguiu, junto com as suas federações, através de lei, que esses recursos pudessem chegar também na base. Então, a partir do ano passado, nós conseguimos criar o PAF 1, já estamos no PAF 4, cada PAF de uma forma diferente. O PAF 4, por exemplo, foi exatamente feito para a pandemia, ajudando nossas federações nos fóruns virtuais, nos desafios, a estruturação das federações. Então, assim, é um programa que veio para ficar, porque as federações começaram a se desenvolver ainda mais. Então, foi o combustível que estava faltando para algumas federações, que outras já estavam muito bem adiantadas. E o Irã vai poder falar um pouco sobre isso, porque ele sente na pele o que o PAF tem ajudado aí na base, mas foi um programa que veio para ficar. E já estamos planejando o PAF 5, já em final de outubro, início de novembro. Já começamos com o PAF 5, sempre tentando ajudar no desenvolvimento do esporte escolar na base, que é exatamente aquilo que o Ricardinho falou. Não adianta a gente conseguir tudo para a confederação e não fazer chegar na base. A gente está sempre pensando, Ricardinho, em distribuir de alguma forma para as nossas federações, para os nossos alunos atletas, igual é o deslocamento das interestaduais. Então, nós estamos sempre tentando atingir a base de alguma forma. Irã, e deixa eu aproveitar também, já que o Ricardinho é o nosso vice-presidente da Confederação de Handebol, dizê-lo que a CBDE organizou o Brasileiro de Handebol com 27 unidades federativas, Ricardinho, participando tanto no naipe masculino quanto no naipe feminino. Ou seja, estamos difundindo, fomentando o esporte escolar, e o handebol não fica fora disso. E por que nós fizemos isso? Nós temos um mundial que aconteceria na Sérvia esse ano, Mundial de Handebol, foi adiado para novembro desse ano, ainda está marcado para novembro, mas dificilmente vai acontecer, e talvez seja adiado para 2021. Mas nós conseguimos, nesse brasileiro, tirar o que a gente tinha de melhor para representar o Brasil no Mundial, mas não deixamos de incentivar o handebol em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Então, conte conosco, nós estamos de braços atados com vocês das confederações, com o Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico, com o Comitê Brasileiro de Clubes. A CBDU é uma co-irmã nossa, então você sabe muito bem, nós nascemos de lá praticamente, então estamos todos de braços dados em prol do desporto geral no Brasil. Excelente, Robson, muito, muito esclarecedor, e a fala do Ricardinho, do Robson, realmente, e as pessoas aqui interagindo, isso é importante. O pessoal contando aqui histórias de alunos que nunca faltaram aula de esporte e que se dão muito bem na escola. Eu sou prova disso, né? Eu comecei de 9 para 10 anos de idade no judô,
jamais faltei um treino, tá? Realmente a vida toda nisso, e passei em 11 vestibulares. Então, sou a prova viva de que você treinar não vai fazer com que o seu cognitivo fique abaixo de ninguém. A gente precisa realmente inverter, mostrar para os gestores que não acreditam ainda no esporte o quanto é valioso, né, e como a gente pode mudar esse paradigma. É importante trabalhar muito isso aí. Mas vamos lá, né? Hoje aqui eu estou mandando abraço. Abraço a doidado, muito bem. Então vamos lá. Fabrício de Passe está aqui. A gente pode contar com ele para as ações aí no interior do estado. Ricardo Oliveira, um grande abraço. Temos mais aqui um amigão aqui do coração, nosso Marcelo Tonini, tá? Nosso membro aí da CBDE também, do conselho, né? Foi presidente da federação aí do Distrito Federal, um amigo particular, um cara sensacional. Nilson Santos, Chile Tenório, Márcio Santos aqui também presentes. Então a gente fica feliz com essa galera aqui de qualidade, todo mundo comentando, como eu fiz ontem também no fórum, tá? Quando terminar, eu vou observar todas as perguntas para não deixar ninguém sem resposta, tá? Quaisquer perguntas que passem aí, pode passar despercebida, a gente não responda, mas aí a gente entra assim e depois vai respondendo o pessoal. Lembrando que o Robson deixou essa fala do PAF. O PAF é de suma importância para as federações. Você, ao invés de trabalhar, às vezes, de forma solitária, como a gente observava antigamente numa gestão amadora das federações, onde a gente tem que agradecer muito às gestões amadoras, porque foi que trouxeram o esporte até aqui. Mas nós tínhamos um histórico de presidentes de federação, que a federação praticamente andava na mala do carro, né? Eu cheguei a ver isso, documentação, estatuto, estava sempre ali, num lugar só, sofrido, tirando do bolso para pagar a conta da federação, uma coisa muito triste de ver, né? Mas devemos a essas pessoas o ponto onde chegamos hoje. Temos que agradecer, sim. E hoje não. Nós temos, por exemplo, com a CBDE, com essa forma de fazer com que o recurso chegue lá na ponta e que possa atingir a todos os seus stakeholders de forma positiva, nós podemos trabalhar com a equipe. Então, hoje, por exemplo, os fóruns continuados que nós teremos, as competições que nós estamos fazendo ao longo dos últimos anos, as seletivas, onde você já vê uma equipe de fisioterapia trabalhando, você tem toda uma estrutura, toda uma logística, a gente já deve a esse impulso que foi dado através do PAF. Então, assim, a gente pode dividir, inclusive, as ações de desporto escolar no Brasil antes e depois do PAF. Realmente, o PAF é um divisor de águas e quem vivencia do desporto escolar no Brasil, eu vou falar até aqui da Carla, a professora Carla Emanuele, que está em todas as ações que nós fazemos. A Carla, quando eu estava prestes a assumir a FAEC, a Carla já estava participando junto com o Djalma, as competições de atletismo, correndo atrás de recursos para conseguir uma passagem para viajar com o atleta. Quantas vezes ela tinha uma equipe pronta para viajar e só conseguia 2 passagens, só ia ela e mais 2 atletas, muito difícil. E hoje, Carla já viveu também, quando foi para o Rio Grande do Norte, para o brasileiro de atletismo, já indo com passagem, hospedagem, alimentação, o pessoal com camisa. Então, é outra realidade. Não? E outra, vale ressaltar aqui, é importante traduzir essa fala de que há as reuniões entre os presidentes, entre os conselhos da CBDE, para que seja planejado como será dado destino à questão do PAF. Isso é muito importante, porque não é uma coisa colocada de qualquer jeito. Há todo um planejamento, há um planejamento estratégico de vários anos, né? E há um planejamento estratégico que atinge também algo que acontece a curto prazo, como, por exemplo, a questão da pandemia agora. Muitas federações, muitos setores estão parados, mas o desporto escolar em todo o Brasil está movimentado, né? Então, isso é muito, muito importante. Então, eu vou mandar mais um abraço aqui. Nosso amigo Aurélio também está aqui presente. Aurélio, um abração, meu irmão. Forte abraço. E vou aqui abrir espaço para as nossas considerações finais. Tá? Fico muito feliz a gente fechar o primeiro fórum alagoano do desporto escolar. Lembrando que teremos o fórum continuado também, tá? Com assuntos bem
próximos aqui, falando muito das coisas regionais. Temos Carlos Emanuele, temos o Henrique Vilela, Ricardinho será convidado sempre para estar aqui conosco. Vou abusar bastante do Ricardinho para ele estar participando de tudo que ele puder aqui. É um amigo de longa data e um cara que só tem a contribuir. Então, vou abrir aqui as nossas considerações finais. Nosso amigo Ricardinho, a casa é sua, pode falar o que você quiser aí, e desde já, muitíssimo obrigado por aceitar o convite e por estar aqui conosco. Obrigado, Robson. Vou lhe dizer que os convites aqui, o jabá é bom, viu? A FAEC paga bem. Agradecer, né, esse bate-papo. É sempre bom conversar com os segmentos do esporte e dizer, como eu falei, que eu vejo com muitos bons olhos um futuro de excelência para o desporto escolar e para o desporto brasileiro, né, a médio e longo prazo. Isso também eu tenho bastante em vista, que não vamos resolver de forma pontual, mas que médio e longo prazo, como o Robson falou, apesar de hoje não ter a mesma união de 2018, mas não tem a desunião, né? Isso é muito importante. Óbvio que cada um tem a sua especificidade, né? Como eu falei, a Confederação de Handebol tem a sua especificidade para buscar junto aos órgãos também. A CBDE, a CBDU, a CBV, cada um vai ter, mas a união é importante. E essa união já vem trazendo frutos. O Robson falou aí do Campeonato Brasileiro, com 27 equipes, né, representando todas as unidades da federação. Tivemos a ida por 2 anos seguidos, salvo engano, do Colégio do Piauí, no masculino, com o Juliano. Tivemos o Português no feminino e a escola, agora não, Abaco não. Eu acho, o Abaco, que é de São Paulo, Robson? Eu tenho aqui a linha do tempo. Se você quiser, eu te falo agora. Amorim. Olha, não, vamos lá. Amorim. Em 2012, nós tivemos nossa melhor participação no feminino. Nós fomos vice-campeão com o Colégio Castro Alves do Espírito Santo. Do Espírito Santo. No feminino. Em 2014, já foi no masculino. Nós fomos vice-campeão. Em todos os mundiais, nós fomos com as 2 equipes, tanto masculino como feminino, tá? Então, 2014, fomos vice-campeão com o Kaique lá do Piauí, do Juliano, em 2014. 2016, como eu falei, a cada 2 anos. Aí, 2016, nós já ficamos em 7º no masculino e 10º no feminino. 2018, melhoramos, ficamos em 4º no feminino e 6º no masculino. Eu não tenho agora aqui o nome, Ricardinho, porque eu estou com o ranking, no ranking só apareceu o Brasil. País. Não, então, isso aí a gente já tem esses resultados. A CBDU, desde 2008, já vinha fazendo um investimento no handebol, né, para ir para os mundiais. Começamos com feminino em 2008, 2010, 2012 sediamos no Brasil e aí tivemos os 2, masculino e feminino. O masculino foi bronze e o feminino foi 4º. 2014 em Portugal, campeão feminino e vice masculino. E 18 o feminino foi vice novamente. Então a gente vê que essas iniciativas são muito boas, mas elas precisam ter continuidade, que é o que eu falei, né, um pouco atrás, há pouco tempo atrás. Então, eu vejo, por ter visto essas experiências, a união também com as confederações para ir para a Universidade, vocês para irem para a Ginasíade. Então, tudo isso, eu vejo o novo aporte financeiro, né, o direcionamento do recurso já para o esporte escolar, o esporte educacional. Então, tudo isso eu vejo com muito bons olhos. Essa mudança também de paradigma nas federações estaduais. Então, a gente só tem a torcer e acompanhar e colaborar no que for possível para que o desporto escolar cresça e desenvolva a cada ano. Obrigado, Irã. Obrigado, Robson.
E obrigado a todos que nos acompanharam. Nós que agradecemos, Ricardinho. Sua presença só engrandece aqui o fórum. Eu fico muito feliz por você ter aceitado. A gente tem muito a agradecer. Agora, com as considerações finais, nosso amigo Robson Aguiar. O espaço é seu, Robson. Obrigado, Irã. Primeiro, mandar um abraço, já que você mandou um abraço para ele, eu tenho que mandar também, senão ele puxa a minha orelha. Meu amigo Luiz Lombo, da Colômbia, que está aí nos prestigiando. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado por estar aqui prestigiando esse fórum. Irã, antes de finalizar, eu queria só registrar que essa nova fase que a CBDE está passando, ela tem as suas conquistas e tem os conquistadores, né? E a gente não pode esquecer do nosso grande líder, Antônio Hora Filho, que é o presidente da CBDE, que é um cara nota 10, que faz um trabalho maravilhoso. Ele que lidera esse grupo, essa mudança de gestão da CBDE, entendeu? Tem uma capacidade enorme de gestão, é um grande gestor, um dos maiores gestores, eu posso falar aqui, um dos maiores gestores do esporte no Brasil. E nós tivemos a sorte que ele abraçou o esporte escolar, e por isso que a CBDE vem crescendo, claro, com o apoio da nossa Assembleia, dos nossos presidentes de federações, da diretoria, do Conselho de Administração, mas eu queria fazer esse registro aí com o nosso amigo Antônio Hora. E, por fim, agradecer o Ricardinho por estar conosco aí nesse fórum. Falamos um pouco da ISF, ele como vice-presidente do Handebol Nacional, também vice-presidente da Sul-Americana e Caribe. Mandar um abraço para ele. Você, Irã, que é um amigão, parceiro de todas as horas, sempre que a gente precisou de você estava à disposição para nos ajudar. Obrigado pelo convite. Um abraço aos nossos presidentes que sempre têm nos acompanhado nos fóruns, são guerreiros também que estão lá lutando no dia a dia nos seus estados, toda a diretoria da CBDE e, claro, todos os professores, diretores, alunos, parceiros, o pessoal da FAEC também que está aí nos prestigiando. Um grande abraço a todos, muito obrigado e contem sempre com a CBDE, porque o esporte começa aqui. Perfeito, Robson, muito obrigado mesmo, realmente engrandeceu demais o nosso evento, o nosso fórum. E só para finalizar aqui os abraços, temos aqui a Dize, que é a presidente da Comissão de Atletas da CBDE, ela está aqui presente também, um forte abraço, Judoca também, de Rondônia, né? Lembrando que vocês que participaram aqui do primeiro fórum alagoano do desporto escolar, quem fez sua inscrição, vocês vão receber no seu e-mail, tá, um questionário para receber de como você viu o evento, enfim, questionário para você escutar suas sugestões e deixar sua opinião, e aí todos aqueles que responderem terão também os seus certificados emitidos imediatamente. Então, algo também que vai acontecer. Deixar aqui um forte abraço e agradecimento, né? Todo mundo chega nos fóruns e fala o nome dos presidentes que estão presentes e tal, mas deixar um abração para o nosso amigo Alexandre Travezinho, presidente da Federação Paulista do Desporto Escolar, que foi o cara que idealizou realmente a questão dos fóruns pelo Brasil. Então, um cara fantástico, um cara que tem um compromisso muito grande com o desporto escolar e que gosta de fazer tudo de uma forma muito bem feita, né? Então, assim, de coração, em nome do desporto escolar alagoano, a gente agradece também ao Xandinho, né? Tem esse carinho de chamar de Xandinho por tudo que ele tem feito pelo desporto escolar. Então, gente, a gente fica muito feliz aqui, agradecer a todos que participaram do primeiro, do segundo dia, todas as perguntas. A FAEC está aberta para sugestões, para ideias, né? E a gente está aberto para fazer o nosso ideal, o nosso ideal social, de fazer o cidadão através do esporte da educação. E, finalizando com as palavras do Robson, que é o lema da CBDE, não esqueça que o esporte começa aqui.
Valeu, gente. Uma boa noite. Sintam-se abraçados.